Pessoal, tudo bom? Então voltamos aí com Desvendando os Números. Só que vocês, tem gente que está aí já faz 2 horas mexendo com números, concordam? E vocês estão com a mente cansada. Isso é normal. É normal vocês ficarem com a mente cansada. Então, o que nós pensamos? Vamos tentar variar um pouquinho aqui o conteúdo. Eu vou falar um pouquinho de raciocínio lógico. Depois eu volto a falar mais, eu vou colocar algumas questões que envolvam cálculos. E aí a gente vai parar para descobrir como refazer esses cálculos. Já se depararam com aquela questão de na hora de você ir para o gol, você não consegue ir para o gol porque não sabe fazer a conta? Então nós vamos chegar a isso depois. Mas primeiro, vamos descansar um pouquinho nossa mente, vamos ver o que vocês já sabem da matéria de raciocínio lógico. Vamos tentar trabalhar um pouquinho, esquentar mais um pouquinho a aula aqui, para que a gente possa seguir normalmente nossa aula e assim vocês possam ter um aproveitamento bem maior, ok? Então vamos lá. Aqui a gente vai ter então, vamos começar a ver então um raciocínio, vamos começar a relembrar isso aqui, ó. Quem vai fazer concurso agora, eu trouxe de novo essa questão porque eu quero relembrar vocês esse conteúdo de equivalente, tá? Aí algumas pessoas vão dizer, mas professor, o que isso tem a ver com desvendando números? Calma, a gente está... Isso é estratégico. Quando você começa a trabalhar, você está trabalhando só com números, só números, só números, só números, a sua mente chega uma hora que ela trava. Então, estrategicamente, a gente está dando um outro parâmetro. É como se tivesse o seguinte, eu vou dar um refresco para a sua mente. Eu vou refrescar a sua mente para logo depois voltar com números novamente. Quem me conhece sabe que o meu trabalho é mais psicológico. Eu trabalho com a sua mente de forma que ela consiga aproveitar da melhor forma possível. Vamos lá. Então, olha só. Aqui, equivalente. Se A, então B. Tá? Se A, então B. Quando ele te pedir em qualquer concurso equivalente, tá? Equivalente, olha só. Vocês têm que tomar cuidado que isso aqui, ele pode pedir duas coisas numa prova múltipla escolha. Ou ele vai querer que você volte negando, tá? Ou ele vai pedir uma frase com ou, tá? E ele vai pedir para você negar a primeira, manter a segunda, tá bom? Então são essas duas opções, tá? Ou ele vai querer que você volte negando, ou ele vai querer uma frase com ou, ok? Ok? Certinho? Então olha só, nesse caso aqui, ó, quem vai me dizer qual dos dois casos que é? Se é esse ou se é esse? Quem vai me dizer isso? Quem vai me dizer é exatamente as opções, ó. Aqui tem o se, aqui tem o se, aqui tem o se e aqui tem o e. Pode ser a letra D? Eu já descarto a letra D, não é. Pronto, eu já descartei a letra D. Certinho? Letra D já foi embora. Então, nesse caso, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer, antes de procurar a resposta, eu vou procurar se a inflação não é baixa, então os juros bancários são altos. Tá? Ok? Então, letra vai ser qual? Ó? Se a inflação não é baixa, se a inflação não é baixa, tá? Se a inflação não é baixa, os juros bancários são altos. Ok? Então, lembrando, aí algumas pessoas vão estar perguntando, mas o que isso tem a ver com números? Calma, nós estamos trabalhando estrategicamente. Calma. Vamos só ver essa questão aqui, ó. Porque isso aqui é importante para quem vai fazer concurso agora. A gente está relembrando alguns casos. Olha outro caso de equivalente. Lembrando que ele não está te pedindo para negar, certo? Se ele não falar de negação, é porque ele quer a equivalente. Aí, nesse caso aqui, ó, tá vendo que aqui tem o se, tem o se. Eu vou ver primeiro se é um desses dois. Aqui ele tem que voltar de trás para frente. Aqui está dizendo que Obama é o craque. Aqui está dizendo que não, está errado. Tem que dizer que Obama não é o craque. Já começou errado. Então já descarta a letra A. Letra B. Se Lula não é o cara, opa, ele está negando daqui para lá. Não pode, já está errado. Ou seja, vocês viram que não pode ser nem a letra A nem a letra B? Então, nesse caso, ó, eu teria só essas duas opções. Aí vamos relembrar. Se eu tiver uma frase assim e eu tiver um conectivo ou, eu nego a primeira, mantenho a segunda. Então vai ser Lula não é o cara, tá? Ou Obama é o craque.
Pronto, é isso aí, ok? E ele fica a letra D. Isso aí é para a gente relembrar um pouquinho a matéria, tá ok? Vamos voltar um pouco, vamos aqui no bate-papo um pouquinho. Tem gente perguntando, professor, a primeira não seria a letra A? Então vamos voltar lá. Seria a letra A? Ó, ele tem que começar falando se a inflação não é baixa. Aqui está se a inflação não é baixa, os juros bancários, aqui ó, juros bancários são altos, né? Ele tem que falar que os juros bancários, ó, se a inflação não é baixa, os juros bancários não são altos, né? Não são altos. É a letra A, sim. É a letra que eu esqueci de marcar o gabarito, né? É a letra A. Letra A. Juros bancários não são altos. Esqueci de marcar o gabarito. Certo? Ok? Então, tá claro aqui a equivalência para vocês? Então, esses são esses dois casos. Letra D. Esse caso aí de equivalência. Então, são um desses dois casos de equivalência que pode sair. Uma outra coisa que ele pode te cobrar, e as pessoas confundem demais, é negação. Lembra que de negação de uma frase condicional é mantém a primeira e nega a segunda, tá? É o contrário da equivalência. Ok? Ok? Então, já voltei lá, já consertei lá, tá? Ok? Então, isso aqui já é a negação. Então, por exemplo, voltando nessa questão aqui, ó, se ele me pedisse a negação, vamos lá. Se Lula é o cara, então Obama é o craque. Daqui a pouquinho a gente vai falar de probabilidade para vocês, tá? Como é que seria a negação disso aqui, ó? Negação. Se for negação, eu tiro se. Eu faço o que com a primeira? Eu mantenho, tá? E eu nego a segunda. Obama não é o craque, tá? Lembrando que se ele pedir na mesma frase equivalência mais negação, esquece a equivalência, ele está te pedindo a negação, tá? Se ele fizer as duas, ele está te pedindo a negação, tá ok? Ok? Então, se ele te pedir as duas, é porque ele está te pedindo a negação, tá ok? Vamos seguir mais um pouquinho. Agora essa questão aqui, ó. Eu só trouxe aqui 5 questões assim e depois eu vou falar para vocês como é que a gente vai fazer. Admita verdadeira declaração. Isso aqui caiu na prova da Seixas Gran Rio. Ele falou o seguinte, ó. Isso é uma frase condicional, tá? E ele está dizendo para mim que esta frase é verdadeira. Vocês estão vendo que ele não pediu mais nada? Quando ele não me pedir mais nada, tá? É porque ele quer uma frase equivalente. Aí vocês podem ver, ó, todos aqui tem o se, estão vendo? Aqui duplicou aqui, né? Mas, ó, todos aqui tem o se, certo? Se todos aqui tem o se, é porque ele quer que você volte negando. Como é que vai ficar? Se B, aqui está dizendo que não é C. Eu vou falar B é C, aqui vai dizer que A é C, eu digo que A não é C. Pronto. Se B é C, então A não é C. Letra A. Pronto, acabou. Ok? Ok? Certinho? Já vamos entrar em contas mesmo. Contas efetivamente de contas. Vamos só terminar isso aqui e eu vou entrar em contas. Isso aqui é só para refrescar a mente de vocês. Considere a sentença. Isso aqui é da FGV. Considere a sentença. Se cometi um crime, então, então serei condenado. Ó, ele está me pedindo uma frase equivalente, estão vendo? Mas aqui não está falando de negação, estão vendo? Se tivesse falando da negação, seria negação, mas aqui ele não falou. Então, nesse caso aqui, ele quer... Aí eu vejo, qual caso que ele quer? Lembre-se que pode ter o se ou. Pode ser a letra A? Poder, pode. Pode ser a letra B, pode ser a letra C. E a letra D? Não, descarto, não pode, porque não é o E e também não é a letra E, já descarto. Eu sei que é um desses três. Então, se fosse com se, como é que você voltaria negando? Se, aqui está dizendo que serei condenado. O que eu vou falar? Se não for condenado, lembra que raciocínio lógico é ideia, tá? Então, não cometi um crime, tá? Se não for condenado, então não cometi um crime. Vê se tem essa frase. Ó, aqui está dizendo se eu não cometi um crime,
Se eu for condenado, mas tem que ser se eu não for. Opa, então já descarto a B, já descarto a C, só fico com o gabarito letra A. Pronto, a letra A. Mas vamos ver se ele fez correto? Como é que seria? Ó? O que ele tem que fazer com a primeira frase? Olha aqui, ó, negar. Aqui está dizendo se cometi, não cometi. E a segunda frase, manter. Certinho, letra A. Ok? Estou vendo aqui no bate-papo que algumas pessoas estão marcando a letra B. Tomem cuidado. O nosso cérebro... Pode vir para mim? O nosso cérebro... Pode vir? O nosso cérebro, ele fica... Eu aconselho vocês a não procurar a resposta. Porque se procurar ficar lendo a letra A, letra B, letra C, letra D, seu cérebro começa a ficar confuso. O que eu te aconselho? Faça como eu fiz e depois você olha para os gabaritos. Senão, sua mente vai começando a ficar confusa. Toma cuidado. Isso é uma coisa que te derruba em prova. Por que vocês acham que eles gostam de cobrar esse conteúdo? Porque as pessoas, a maioria, ainda continua errando. Toma cuidado. Vale para a IBFC? Vale. Vale para o CESP? Vale. Vale para a IAD? Vale para qualquer banca. Vocês podem ver, eu botei várias bancas aqui diferentes. Tá bom? Mais uma questão e a gente vai partir agora para a conta. Então vamos lá. Peraí, tem uma pergunta aqui. E se não tivesse o ou, esse ou aqui, ou vai ter que ter o se ou vai ter que ter o ou. Na equivalente só tem esses dois, tá? Tanto é que aqui quando eu tinha o e, eu já descartei de cara, tá? Eu já descartei. Na equivalência, ó, o que eu tô falando para vocês? Na equivalente, tá? Equivalência do se A então B, se A então B, nós temos dois casos. Primeiro, ou ele volta negando, é um caso, ou ele coloca um conectivo ou. É o contrário da negação. Como é que você nega? Você não mantém a primeira e nega a segunda? É o contrário. Eu nego a primeira, mantenho a segunda. Que é esse caso. Então é só esses dois, ó. Só esses dois. De equivalência, só isso. Tá bom? Ok? Então são esses dois casos, ó. Aí o que eu falei? Eu testei. Eu testei, ó. Primeira coisa, como é que seria essa questão voltando negando? Eu fiz, ó. Aqui está dizendo que serei condenado. Como é que você nega isso? Lembrando que é ideia, então não for condenado. Aqui está dizendo que cometi um crime. O que eu falei? Não cometi um crime. Procurem aqui se a letra A ou a letra B é alguma dessas respostas aqui. Não é. Então já descartei. Automaticamente só sobrou a letra A. Ok? Certinho? Obrigado aí, Thiago Souza. Obrigado. Obrigado. Obrigado pelo elogio. E agora vamos essa última questão e agora eu vou falar um pouquinho de conta para vocês. Tá bom? A gente vai recair um pouquinho de conta. No caso da primeira, ele volta negando as duas. Isso, Diogo. Volta negando as duas frases na sequência. Tá bom? Volta negando sempre as duas. Tá? Então, olha só. Uma equivalente da afirmação, VUNESP agora, equivalente, tá vendo? Lembrando que isso aqui vale para todas as bancas. Ele está falando, se eu estudei, ó, se eu estudei, então tirei uma nota boa, certo? Então, olha só, lembra que tem dois casos de equivalente, lembram que tem duas. Pode ser a letra A, estudei e. Pode ser essa letra A? Não, eu já descarto de cara, porque só pode ser se fosse o ou. Pode ser a letra E? Também não, aqui tem E, então sai fora. Todos que sobraram têm o se. Então ele já me disse qual caso que ele quer. O que ele quer que eu faça? Que eu volte negando. Então como é que eu vou fazer? Se não tirei nota boa, então não estudei. Ok? Então, estudei. Letra B de bola. Ok? Então, vocês viram aí. Aqui foi só para relembrar um pouquinho a matéria. Foi só para relembrar, tá? E agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Agora a gente não vai ficar lendo questões. Eu só vou colher os dados de algumas questões. Vocês vão colher junto comigo.
Depois eu vou postar aqui embaixo, um PDF com todas as questões para vocês acompanharem. Mas primeiro eu só quero que vocês acompanhem os cálculos, porque o meu foco aqui agora vai ser ensinar você a calcular, tá bom? Então assim, eu vou ler a questão, vou colher os dados de um problema, tá? Vocês vão acompanhar os dados do problema. Por que isso é importante? Na hora da prova, por que vocês acham que eles colocam um texto grande para você ler? Porque eles querem que você se confunda com o texto. Então, qual o primeiro passo? É colher os dados. Então, aqui nós já vamos partir. Você não tem aí a questão, você vai colher os dados, eu vou colher os dados, e nós vamos seguir daqui para frente, que é o objetivo da aula. É ensinar você a calcular. Então, agora nós vamos treinar o cálculo em si. Tá bom? Então, vamos lá. A gente vai treinar. Vou falar algumas questões e depois a gente vai... Eu vou falar as contas, o que é importante. Vamos falar um pouquinho sobre probabilidade. Ó. Eu vou colocar pouca coisa para vocês aqui. Probabilidade, olha só, o que você tem que saber? A probabilidade, embaixo sempre vai ser o total, em cima o que ele quer, tá? Então, a probabilidade sempre embaixo será o total, em cima o que ele quer. Muitos alunos meus, tá? Muitos alunos meus têm dúvida, falam, professor, fala de probabilidade, e aí eu trouxe isso para a gente conseguir entender essa bendita probabilidade. Obrigado aí o atirador da peste, que está dizendo, eu que agradeço, muito obrigado, tá? Depois a gente vai, olha só, primeiro a gente vai mexer um pouquinho com conta agora, depois eu volto a passear no raciocínio lógico, aí volto de novo para conta, volto a passear em conta e assim vai, de forma que você consiga absorver o máximo nessa aula. Porque quem está aí desde 6 horas da tarde não é fácil. 4 horas de aula vendo conta não é fácil. Então eu tenho que variar isso aqui para que sua mente consiga absorver. Então a gente vai fazer isso, tá bom? Então vamos lá. Olha só, probabilidade. Embaixo é o que ele quer, embaixo é tudo, em cima o que ele quer. Então, por exemplo, caiu uma questão no CESP, como eu falei, eu estou colhendo os dados, depois vocês vão ter a questão, eu vou colocar em PDF aqui embaixo, tá bom? Segunda-feira vai ficar disponível aqui para vocês. Olha só, ele pediu o seguinte, ó, ele falava 6 mulheres e 4 homens aguardam em uma sala de espera de um ambulatório. A probabilidade, ele quer a probabilidade de o primeiro paciente atendido ser mulher e o segundo, após a saída deste, o segundo paciente ser atendido ser mulher. Então vamos lá, vamos entender aqui o que ele falou. Tinham 6 homens e 4 mulheres no consultório. Ele queria saber qual a probabilidade da primeira pessoa escolhida ser mulher e, após a saída desta, a segunda também ser mulher. Ele quer duas coisas, ele quer uma coisa e outra. Então, quando ele falou uma coisa e outra, eu já sei que eu vou ter que multiplicar, que o E é multiplicação. Tá bom? Então, vamos ver como é que a gente vai resolver aqui. Vamos lá. Ele quer que a primeira seja mulher. Quanto fica aqui embaixo? Qual o total? O total aqui embaixo fica como? Ó. Quantas pessoas eu tenho lá no total? 10, então aqui fica 10. Certo? Eu quero que seja mulher. Dessas 10, quantas são mulheres? 6. Pronto. Se ele me perguntasse qual a probabilidade da primeira ser mulher, é só isso aqui, 6/10. Só que ele não quer só isso, ele quer uma mulher e a segunda mulher. Então, se ele quer que a segunda seja mulher, vamos lá. Quantas pessoas ficaram na sala? Lembrando que eu falei após a saída desta, ou seja, a mulher já saiu. Quantas pessoas ficaram lá? 9. Dessas 9, quantas são mulheres? Lembrando que lá tinham 5. Tinham 6, ficaram 5. Pronto, é essa conta aqui que você tem que fazer. Tá bom? Só que agora, eu quero que vocês façam o seguinte, ó. Como eu falei, nosso objetivo aqui é conta. Nós vamos sempre quebrar nosso denominador. 10 eu não posso escrever como 2 vezes 5. O 9 eu não posso escrever como 3 vezes 3. Ó, eu só estou quebrando o meu número. Por que eu quebrei isso? Porque agora eu vou fazer isso aqui, ó. 5 vai embora com 5. Esse dividido por esse dá quanto? 6 dividido por 6. Aliás, 6 dividido por 3 dá quanto? 2. Esse 2 eu corto com 2. Quanto sobrou lá em cima? Se não tiver nada é porque é 1.
e o 3 aqui embaixo, 1/3. Pronto, essa era a sua resposta, 1/3. Tá ok? 1/3. Ok? Entenderam aí? Esse era o nosso objetivo desse tipo de questão aqui, mostrar a probabilidade. A gente vai fazer mais de probabilidade, tá? Não acabou ainda. Eu sempre vou no seu cérebro, eu vou construindo no seu cérebro um pensamento lógico. Então, preciso que você entenda essa, para que a gente possa fazer uma outra, depois uma outra. Só que aqui eu só te dei o resumo. Eu quero que você aprenda, numa questão de concurso, a gente tem que colher os dados. Ah, professor, não gosta de fazer resumo. Opa, então o examinador já tá te pegando no primeiro objetivo dele. Nós temos que fazer resumo, temos que colher os dados. Quando você colhe os dados, aí sim você já está passando uma grande maioria. A grande maioria não colhe, a grande maioria quer ficar lendo aquele texto gigante. Ler o texto gigante faz você se cansar bem mais e automaticamente errar muita coisa, tá bom? Então vamos lá. Daqui a pouquinho a gente volta para mais probabilidade. Se tiver uma outra pergunta, se fizesse o MMC, não. MMC eu só tiro se fosse a soma ou a subtração, tá bom? Só a soma ou a subtração. Multiplicação eu não posso, tá? Eu não posso fazer MMC. Multiplicação sempre eu vou quebrar os números embaixo em números pequenos. Isso vai te ajudar. Tá ok? Ok? Certo? Tem gente perguntando aí, ó, a respeito de lógica proposicional. Assim, tem gente perguntando aqui, professor, lógica proposicional, não sei o quê. Vocês querem passar em concurso? Querem? Então, o conselho que eu dou, esqueçam nomenclatura de edital. Nomenclatura de edital só serve para uma coisa, te deixar confuso. O que você tem que entender? O que é importante e o que não é importante. Ah, mas onde é que encaixa isso? Não precisa saber, você precisa responder. Vai por mim. Quer passar em concurso? Esquece o que está no edital é o que pouco importa. O que importa é quem é o seu inimigo. Quem é a banca? A banca, a forma como ela pensa é uma só. A gente tem que entender a forma que ela pensa. Ah, mas quer dizer que se ela botar a lógica proposição, você não tem que saber nomenclaturas. Você tem que saber responder. Isso vale para o seu edital inteiro de raciocínio lógico. Por que eu estou falando isso? Quem pega alguns editais, vocês viram que eles colocam coisas bem absurdas no edital? Só que para quê? Só para você se confundir. Tenta pegar aquele texto e jogar no YouTube. YouTube não, no Google. Tem alguns termos técnicos que eles usam que você vai jogar lá, você não vai achar nunca. Porque eles querem justamente pegar aquelas pessoas que ficam riscando edital. Não é riscar edital que vai fazer você passar em concurso. Pode ter certeza disso. Vamos lá. Então vamos ver mais uma questão. Ó. Tá, vamos ver mais uma questão. Olha só. Isso aqui caiu na polícia. Eu vou botar uma questão aqui que caiu na prova na PRF, tá? O que ele me dizia? Ó, ele me dizia assim, aí tinha o Maranhão, tá? O Maranhão. Aí ele me dizia assim, que tinha 225 do sexo masculino, era uma tabela, 81 do sexo feminino, aí me dava Paraíba, Paraná, Santa Catarina, e ele me dava o total. Me davam vários valores aqui, tá? Mas o que eu tinha que saber? Ó, esses eram os dados aqui, vamos resumir o que ele pedia. E ele era 307. O que ele me pedia? Qual era a probabilidade de escolher um relatório e essa vítima ser do Maranhão? Uma vítima, isso aqui era uma vítima de acidente. A vítima ser do Maranhão, tá? Qual é a probabilidade da vítima ser do Maranhão? Ok? E aí? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Alex, engenheiro, obrigado aí, sempre presente nas minhas aulas, obrigado. Ok? Certinho? Então vamos lá. Olha só, como é que você faria isso aqui? Ó? Primeira coisa, ele quer que a vítima seja do Maranhão. Isso é o que ele quer. Ele quer a probabilidade da vítima ser do Maranhão. O que eu vou fazer? Embaixo é o total. Então vou somar 1.098 mais 307. Porque é o total. O total vai dar 1.405. 1.405. Certo? Desses 1.405,
Ele quer que seja do Maranhão. Quantos são do Maranhão? Olha, 225 mais 81. Que vai me dar 306. 306. Tá bom? 306. Ok? Então, olha só. Isso aqui foi uma questão do CESP. Ele queria só perguntar qual a probabilidade de escolher uma pessoa e ela ser do Maranhão. O cálculo é esse. Ponto. Só que o CESP é malandro. Para você fazer essa conta aqui, você ia demorar um tempão. Então, vamos pensar, usar um pouquinho a ideia do CESP para a gente responder. Como é que a gente responderia essa questão? Fazendo menos conta. Ou então, evitando fazer uma divisão. Tem como? Tem. Vamos lá. CESP falou para mim, o CESP falou que era superior, tá, a 0,2. Ó, CESP falou para mim assim, a probabilidade de ser do Maranhão é superior a 0,2. Ó, quando o CESP diz isso aqui, eu tenho que julgar certo ou errado, tá? Aí eu te pergunto, o que o CESP está querendo que eu faça, tá? Ele quer que eu pegue 306 dividido por 1.405. Ele está dizendo que essa conta é superior a 0,2. Mas eu posso transformar isso aqui em fração? O que vocês acham? Como é que a gente transforma 0,2 em fração? Isso aqui é 2 sobre 10. Porque eu tenho... Quantos números eu tenho depois da vírgula? 1. Então eu tenho um zero embaixo. Até aqui, tá claro para vocês? Se não tiver, pode falar aí. No bate-papo que a gente vai responder. A gente vai mandar depois. Olha só, o PDF dessas questões vocês só vão ter na semana que vem. Aqui eu só quero que vocês estejam preocupados com conta. Vamos preocupar agora com a resolução. Porque aqui eu só resumi os dados para vocês. Aqui vocês estão tendo um resumo dos dados. Semana que vem vai ser postado o PDF dessas questões. Aí vocês vão responder. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você veja agora, tá? Mas eu quero que você depois pegue o PDF e tente você fazer sem ver a aula, para ver o que ficou na sua cabeça. Aí você fala, não, professor, mas eu decorei que o gabarito é tal. Não, mas eu não quero saber o gabarito. Eu quero saber o caminho para chegar no gabarito. E aí você vai fazer isso na semana que vem. Semana que vem, por enquanto, não. Por enquanto eu quero só que você só olhe para os dados aqui que foram colhidos. Ponto. Esse é o nosso objetivo. Aqui, lembre-se, eu não quero que você se canse agora lendo questões. Agora não vamos ler, vamos fazer. Tá bom? Então vamos lá. Até aqui, tá claro para vocês? Não entendeu o 2/10? O seguinte, ó, 0,2 em fração, isso é 2 sobre 10, porque eu tenho um número depois da vírgula. Se eu tivesse 0,31, como é que seria? 31 sobre 100. Porque ó, a cada número depois, os zeros depois, quantos números eu tenho depois da vírgula, são os zeros embaixo, tá? Obrigado, Mari Fonte. Obrigado, Antônio Carlos Ferraz. Se eu tiver assim, ó, 2,315, como é que seria isso aqui? Em fração, ó. Eu coloco 2, 3, 1, 5. Quantos números eu tenho depois da vírgula? 3. Então, eu tenho 3 zeros embaixo, tá? Por isso, essa foi essa conta aqui. Tá claro? Então, vamos lá. O que eu faço aqui? Ó? Agora, para julgar se está certo ou se está errado, eu vou multiplicar cruzado. Esse vezes esse. 306 vezes 10. 3.060. Esse vezes esse. 2.000 dá 2.810. Só que aqui está dizendo que é maior. Ó, o que eu fiz? Eu só multipliquei cruzado. Tá bom? Eu só multipliquei cruzado. Quem está embaixo, sobe. Quem está embaixo, sobe. Tá? Obrigado, Diego Rafael. Muito obrigado. Tá? Então, olha só. Na prova do CESP, a gente não tem que colocar o cálculo em si. A gente tem que colocar se está certo ou se está errado. Ponto. E agora, para eu julgar essa conta aqui, basta eu ver os números lá em cima. Tá certo? Se tiver certo, o gabarito é certo. Ah, não, tá errado. Então é errado. Pronto, é isso. Então, ao invés de eu fazer a divisão, eu só comparo os dois números lá em cima. Como assim? Vamos lá. 3.060 é maior que 2.810? É. Se aqui em cima está certo, é porque embaixo também está. Pronto, acabou. É isso.
Ok? Tá certo? Então é isso aí, ó. Lembrando que aqui o meu foco, ó, ele estava dizendo que era superior a 0,2, certo? Porque o que eu fiz? Eu comparei, eu peguei esses dois números e transformei em dois números inteiros e comparei esses dois números inteiros. E aí eu tenho a minha resposta. Tá bom? Vamos ver agora, ó. Vou passar agora uma outra questão, tá? Falou o seguinte, uma outra questão que, para quem vai fazer carreiras policiais, tá? Carreiras policiais, eles adoram esse tipo de jogada que envolve conta, tá? Aí ele falou o seguinte, tem uma equipe com 4 policiais, e ele fala o seguinte, ó, de quantas formas eles podem se reservar, de quantas formas podem sentar num carro com 4 lugares. Ó, isso aqui caiu na Polícia Militar de Alagoas. Falava o seguinte, eram 4 pessoas e o carro tinha 4 lugares. Olha, 4 pessoas, 4 lugares. Ele queria saber de quantas formas essas 4 pessoas poderiam sentar dentro do carro. Nesse caso, é facílimo. Por quê? Se a quantidade for a mesma, só você bagunçar. O que é bagunçar? É o fatorial. Seriam 4, vamos lá? Seria o quê? 4 fatorial. O que é 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 24. Pronto, é a resposta. Acabou. Era isso aí. Ok? Agora, olha só, uma coisa é ele te pedir isso aqui. Vamos focar um pouquinho agora no que é importante para as carreiras. Olha só. Vocês estão vendo que a quantidade é a mesma? Se eu te pedisse o seguinte, ó, numa praça tem 4 escolas. Não, por exemplo, assim, eu tenho 4 praças, 5 escolas e 10 centros. 10, ó. Aí ele fala a mim, fala o seguinte, ó. Então é isso aqui, ó. Vamos colher os dados, tá bom? Tá? Vamos colher os dados. Olha só. Se eu falo para vocês aqui, eu falo de quantas formas, então quero que você conte, de quantas formas você pode escolher uma praça, uma escola e um centro de saúde. Lembra, eu quero que você escolha uma coisa e outra coisa e outra coisa, mas é uma coisa de cada. Se for uma coisa de cada, isso aqui é princípio de contagem. Aí eu só estou preocupado com 2 coisas. Ou eu vou multiplicar, ou eu vou somar. Só 2. Aí, quando é que eu multiplico? Se for o E. O E é multiplicação. E o O vai ser o quê? Soma. É assim que a gente vai fazer. Vamos lá? Ó, por exemplo, se você tiver que escolher entre esses 4, você tem que escolher uma escola, um centro de saúde e uma praça, uma escola e um centro de saúde. Tá bom? Nesse caso aqui, ó, se você for escolher um de cada, ó, é diferente da questão anterior, lembram? Uma de cada, isso aqui é princípio de contagem. As bancas adoram isso aqui, tá bom? Aí o que eu tenho que fazer? Agora é só multiplicar. É o 4 vezes 5 vezes 10. 4 vezes 5, 20, vezes 10, 200. Pronto, é a resposta, acabou. Tá bom? Isso aqui caiu na prova da PM também. PM também cobrou isso aqui. Tá bom? Numa prova da PM, eles adoram. A área de segurança adora isto aqui. Tá bom? E agora vamos fazer um pouquinho de o que a banca também gosta quando é área de segurança. Qualquer concurso da área de segurança, tá, gente? Se você for fazer concurso da Polícia Civil de não sei de onde, da Polícia Militar, pode pensar que isso é batata que eles adoram. É uma coisa envolvendo agora combinação. Combinação sua banca adora. Vamos ver? Vou dar um exemplo aqui de combinação. No E, multiplicação. Tá bom?
Lembrando que aqui não é probabilidade. Eu perguntei de... Ó, a minha pergunta aqui foi de quantas formas, tá? Minha pergunta é diferente, ó. De quantas formas. Não é probabilidade, tá bom? Obrigado, Antônio Carlos Ferraz. Muito obrigado pelo respeito e muito obrigado pelo carinho. Ok? Então vamos ver aqui, ó. Digamos que eu tenho o seguinte, são 6 homens. Eu vou pegar aquele mesmo problema lá que 6 homens e 4 mulheres. Só que agora eu quero formar uma equipe, ó. Toma cuidado, carreiras policiais. Eu quero formar uma equipe. Daqui a pouquinho a gente volta de novo para a probabilidade. Quero formar uma equipe com 3 pessoas, tá? Não, botar assim, com 4 pessoas. Sendo 2 homens e 2 mulheres. Então vamos lá, eu quero formar, de quantas formas eu posso formar uma equipe, tá? Com 4 pessoas, sendo que tenha 2 homens e 2 mulheres. Tá bom? Sendo 2 homens e 2 mulheres. Então vamos lá, olha só. Neste caso, o que ele está pedindo para mim? Ele não está pedindo um de cada. Eu não posso pegar aqui e somar um. Eu não posso fazer isso. Ele está querendo que eu escolha 2 daqui e 2 daqui. Estão vendo que não é 1. Então não pode multiplicar. Tá bom? Então nesse caso aqui, ó. Aqui, o que eu vou fazer? Ó? Esse caso aqui é um caso de combinação. Porque quando ele pedir para formar uma equipe, você vai lembrar sempre de combinação. Ah, professor, e arranjo? Sua banca gosta mais de combinação quando vem para carreiras policiais. Tá bom? Então, como é que eu faço essa conta aqui? Ó? Combinação de 2, 6. O menor em cima, o maior embaixo. E, olha o E aqui, ó. E vezes, tá vendo o E aqui, ó? Tá? Aqui, 2, 4. Até ali, tá claro? Até ali, tá claro para vocês? Certo? Então, assim, ó. Aí vocês viram mais um caso. Obrigado, Edivânia Silva. Muito obrigado. Aí, como é que eu faço essa conta aqui, ó? Para fazer essa conta aqui, combinação de 6, 2 a 2, como é que eu faço? O 6 cai 2 vezes. Como assim? Ó? Vai ficar como? Ó? O 6 cai 2 vezes. Vai ficar, ó, 6 vezes 5. Ó. O 6, 2 vezes. 6 vezes 5. E embaixo é 2 fatorial. Pronto. Lembrando, toma cuidado para não confundir com a fórmula, talvez, de outros professores, porque tem alguns que colocam fatorial aqui em cima. Do meu jeito, eu não faço assim. Tá bom? E... Obrigado, Souza de Souza. Obrigado aí. Eu que agradeço. E aqui do outro lado, como é que vai ficar? 4 vezes 3, ó. O 4 cai 2 vezes sobre 2 fatorial. Tá? Como é que não multiplica? Deixa indicado. 6 vezes 5. O que é 2 fatorial? 2 vezes 1, que é o próprio 2. 4 vezes 3 e 2 vezes 1, que é o próprio 2. Até ali, tá claro para vocês? Agora, olha só. Eu só multiplico embaixo se valer a pena para mim. Tá bom? 2 vezes 2, 4. Valeu. Então, o que ficou? 6 vezes 5 vezes 3. 6 vezes 5 é 30. 30 vezes 3, 90. Pronto, essa é a sua resposta. Tá? Angélica, eu estou fazendo isso aqui, cai nas carreiras policiais. Eu já estou focando nas carreiras policiais. Isso aqui é importante para as carreiras policiais. Não quer dizer que para os outros não seja importante, mas aqui é importante para as carreiras policiais. Quem for fazer concurso da área policial, vocês vão se lembrar de mim. Pode ter certeza, vocês vão se lembrar desse tipo de questão. Eu estou focando, tá, em contas, claro. E o que leva a conta? Lembra que eu falei lá de equivalência? Comecei falando de equivalência, agora já estou mexendo com conta. Daqui a pouco eu volto de novo para a probabilidade. Vou falar de arranjo, vou falar de várias coisas que envolvem números. Agora, tudo aqui tem a ver com a área de segurança, sim. Qualquer concurso que você for fazer da área de segurança. Ok? Então, vamos lá. Ó.
Depois vai ficar disponível para vocês acompanharem isso aqui, tá bom? Para vocês olharem, tá? Ó. Eu vou só fazer de novo essa conta aqui, eu vou fazer um outro tipo de cálculo. Digamos que eu tenho que fazer combinação de 8, 3 a 3. Como é que a gente faz essa conta? Ó, o 8, ele cai 3 vezes. 8 cai 3 vezes. Então vai ficar 8, 7, 6. Não coloquem fatorial em cima. E embaixo é 3 fatorial. É esse aqui, ó, fatorial. Ou são os 3 números bagunçando entre si. Certinho? Agora, olha só, é sempre na ordem decrescente. O 8 cai 3 vezes. 8, 7, 6. Parou. Ah, esse aqui fosse 4. 8, 7, 6, 5. Tá? Como é que eu faço essa conta? Ó, 8 não multiplica. O que quer dizer 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1. Aí eu te pergunto, vale a pena multiplicar alguém aqui embaixo? Vale, ó. 3 vezes 2 é 6. 8 vezes 7, 56. Pronto, é a resposta. Ok? Combinação de... Vou botar combinação de 7, 4 a 4. Como é que eu faria? Combinação de 7, 4 a 4. O 7 cai 4 vezes. Como é que vai ficar? 7, 6, 5, 4. E aqui embaixo é 4 fatorial. Então, 4, 3, 2, 1. Olha aqui. O que vai acontecer aqui? Ó? O 4 vai embora com 4. 3 vezes 2 é 6, vai embora com 6. 7 vezes 5, 35. Pronto, acabou. É isso aí. Tá bom? Tá? Agora, olha só. E se eu fizesse aqui, ó? Combinação de 7, 3 a 3. Vamos fazer essa conta aqui, ó. 7 cai 3 vezes. 7, 6, 5 sobre 3 fatorial. Mais 3 fatorial, a gente já viu que é 6. 7 vezes 5, 35. Vocês viram que essa resposta é igual a essa resposta aqui? Por que isso é importante você saber? Porque, olha só, quanto falta... Olha aqui, ó. Quanto falta para dar o 7? Não é 3? Então, eu já sabia que este cálculo era igual a esse cálculo. Imagina ele pedindo para você combinação de 99, 98 vezes. Imagina fazer o 99 cair 98 vezes. Mas isso aqui é igual ao 99. Quanto falta para dar o 98? Quanto é que falta para dar o 98? 1. Então, essa aqui é a combinação de 99 e 1 a 1, é o próprio 99. Tá bom? Ok? Certinho? Entenderam até aí? Agora vamos ver um pouquinho sobre anagramas. Lembrando que eu estou passeando em várias aulas com vocês. Quantos são os anagramas da palavra caro? Ó, anagrama da palavra caro é eu bagunçar essas letras de todas as formas possíveis. É eu fazer o fatorial. 1, 2, 3, 4. 4 fatorial. O que é 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que eu não preciso colocar, 24. Ok? Agora o problema é... Rodrigo Medeiros, pode deixar, que depois eu vou falar sobre negação e equivalência de todo e nenhum. Pode ser, tá bom? Daqui a pouquinho eu falo. O número de cima será sempre o menor? Sim, Adam. O de cima sempre será o menor. Tá bom? Agora, olha só. O que acontece? E se eu tiver isso aqui? Carro. Quantos são os anagramas da palavra carro? Carro. Quantas letras eu tenho? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Sim, seria 5 fatorial. Mas aqui tem um problema. Aqui tem, ó, o R 2 vezes. Então, toda vez que esse R trocar de lugar com E, não vai alterar nada. Então, eu divido por ele repetindo. Embaixo é sempre a repetição. Tá bom? Então, como é que eu faço a conta? 5, 4, 3, 2 sobre 2. Corta, corta. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Pronto, é a sua resposta. Ok? Ok? Obrigado, Carmen Gomes. Ok? Ok? Agora eu vou colocar uma questão que caiu na prova da IBFC, uma questão que envolvia
probabilidade, para vocês agora verem como é que a gente vai fazer uma questão envolvendo probabilidade. Vou deixar sua mente esquecer um pouquinho essa matéria, depois eu volto de novo nela. Minhas aulas, quem acompanha minhas aulas sabe que eu falo uma coisa, aí depois eu falo outra, eu espero somente esquecer, aí eu volto para fixar de novo, aí eu sigo adiante e volto de novo, de forma que eu faço somente fazer esse trabalho de vai e volta. Isso é estratégia de aprendizagem. Eu faço você fixar a ideia, mesmo que você não queira. Quem acompanha minhas aulas sabe, essa matéria de novo, essa matéria... Quando você está vendo a mesma coisa várias vezes, seu cérebro está entendendo que essa matéria é importante. Tá bom? Vamos lá. Uma questão que caiu na prova, tá? Era na prova da IBFC, tá? 2016. Ele pediu o seguinte: no envelope foram colocadas 18 letras, tá? 18 letras que formam a palavra, essa palavra aqui, ó. Constitucionalista. Então, ó, isso aqui é da IBFC. 18 letras, ele falava, no envelope foram colocadas 18 letras que formam esta palavra. Então ele queria agora a probabilidade de retirarmos uma letra e ela ser uma consoante ou a letra O. Entendeu? Então, assim, já fiz o resumo para vocês. O que ele falou para mim? São 18 letras e ele quer a probabilidade de ser uma consoante ou a letra O. Tá ok? Certinho? Então, vamos lá. Como é que vocês fariam aqui? Olha só. Primeira coisa, vocês estão vendo que aqui ele quer uma coisa, ó, tem uma coisa importante aí que ele está me dizendo, ó. Olha a palavrinha mágica aqui, ó, ou. No ou é uma soma. Então, primeiro eu vou ter que fazer uma coisa e somar com outra coisa. Tá bom? Certinho? Então, vamos lá. Ó. Então, vamos lá. Aqui embaixo. Qual é a probabilidade de ser uma consoante? Probabilidade, lembra que nós vimos embaixo vai ser o quê que eu falei para vocês? Embaixo é sempre o seu total. Então, quantas letras eu tenho aqui? Ó? Quantas letras eu tenho ao todo? Ele já falou para mim, 18. Pronto. Só que ele quer o que ele quer? Ele quer que seja consoante. Vamos lá, vamos contar as consoantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Se ele me pedisse qual a probabilidade de sair uma consoante, olha, se ele pedisse a probabilidade de sair uma consoante, 10 sobre 18. Pronto, acabou. Era isso. Agora, só que ele não quer só isso. Ele quer uma consoante ou... Então, a gente tem que continuar a conta. Vamos lá. Então, ou mais... Então, vamos lá. Volta o 18 de novo, porque agora a probabilidade de sair a letra O. Quantas letras O eu tenho ali? Vamos lá. Quantas letras O eu tenho? Ó? Eu tenho uma aqui e uma aqui. Então, 2. Os denominadores não são o mesmo? Então, eu vou somar. Ó. 12 sobre 18. Tá claro para vocês até aí? Tá claro para você? Isso aqui já fixa para quem vai fazer concurso este final de semana. Isso aí já vai fixar, porque isso aqui é importante para vocês. Tá? Então, vamos lá. Como é que eu faço essa conta aqui? Ó? Lembra que eu falei para vocês? Transforma o denominador numa multiplicação? Olha só, como é que eu posso fazer? Ou eu boto 3 vezes 6, ou então eu posso botar 2 vezes 9, concordam? Por que eu vou botar 3 vezes 6? Porque, olha só, eu tenho que ver o que vai me ajudar mais. 3 vezes 6 me ajuda mais. Por quê? Ó? Quanto é 12 dividido por 6? 2. Ou seja, 2/3. Pronto, era a resposta que estava lá. Ok? Resposta que estava no gabarito. 2/3. Ok? Tá claro para vocês aí? Tá claro? Então, assim, vocês viram aqui uma questão envolvendo probabilidade, que é o terror de muita gente envolvendo probabilidade. Muita gente fica com medo dessa palavra. Mas, na verdade, é uma coisa que
que você tem que saber? Que embaixo é tudo que pode sair, em cima é o que ele quer. Só isso. E aí você resolve qualquer tipo de questão que possa te cobrar. Tá bom? Vamos ver mais uma de probabilidade? Vamos lá? A gente vai botar mais uma de... Eu vou botar uma que envolva depois... soma e subtração, tá bom? Envolva MMC para vocês. Vamos ver mais uma questão de probabilidade? Ó, vamos ver uma outra da IBFC, tá? Agora que caiu na prova da Polícia Civil de Sergipe, tá? Polícia Civil de Sergipe. Então vamos lá. Ele falou o seguinte: numa urna vazia foram colocados, então vamos lá, vamos desenhar a urna. Ele falou que foram colocadas bolas vermelhas, tá? Numeradas de 1 a 16. E numa outra urna, tá? Foram... na verdade, é na mesma urna, tá? E na mesma urna, ele falou que colocou bola azul, vou botar a cor azul aqui, ele falou que é 1 a 20 azul, tá? Então, ó, tinham bolas de 1 a 16 vermelhas e 1 a 20 azul, tá bom? Aí ele pedia a probabilidade de sortear uma bola maior que 11, sabendo que ela é vermelha. Ó, isso aqui é um outro peguinha que a banca pode fazer com você, tá bom? É um outro peguinha que a banca pode fazer. Ó, o que ele fez? Ele pegou várias bolas, botou 16 bolas vermelhas, de 1 a 16, numeradas, dentro de uma urna. E dentro dessa mesma urna, ele colocou de 1 a 20, numeradas também. Jogou dentro da urna, misturou tudo lá dentro. Só que ele impediu a probabilidade de sortear uma bola. Ele falou que seja maior do que 11, sabendo... Opa, essa foi a informação-chave. Sabendo de alguma coisa. Então ele está te dando um dado. Você tem que obedecer esse dado. Ele está mandando você saber o quê? Sabendo que ela é vermelha. Então eu te pergunto, se ela é vermelha, você tirou bola azul? Não. Então para que ele te deu bola azul? Só para te confundir. Ele só queria te enrolar. Porque, na verdade, ele falou, sabendo que a bola é vermelha. Então, vamos lá? Como é que a gente responde? Vamos lá? Ó, isso aqui, ó, muda todo o meu problema. Sabendo que ela é vermelha. Então, vamos lá. A probabilidade de eu tirar uma bola maior do que 11, mas eu sei que ela é vermelha. Qual o total de bolas vermelhas que eu tenho? 16. Certo? E dessas 16, o que eu quero? Que seja maior do que 11, certo? Te pergunto, quem é maior do que 11? Quem é maior do que 11? Maior do que 11 vai ser quem? 12, 13 e assim vai. Então, ó, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ok? Então, vamos lá, ó. Ficou. Eu quero que seja maior do que 11. Maior do que 11, ó. Quantas são maiores do que 11? 1, 2, 3, 4, 5. 5 sobre 16. Pronto, esse era o gabarito. Tá? Aí, se ele dissesse maior ou igual a 11, aí aqui seriam 6. Tá? Só que ele não falou maior ou igual, ele falou maior do que 11. Tá bom? Falou maior do que 11. Então, era só isso aqui que ele queria. E para que ele te deu o azul? Só para te enrolar, só para te confundir. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Entenderam como é que a gente vai trabalhar aqui? Eu vou passear um pouquinho na sua mente, eu vou relaxar um pouquinho, aí depois eu puxo mais, aí eu vou relaxar um pouco, vou puxar, para que eu faça a sua mente entender. É assim, quem está acompanhando aqui desde 6 horas da tarde, com o meu colega, o Márcio Flávio, vocês estão cansados, é natural, ninguém consegue, a mente não consegue ficar raciocinando 4 horas direto. Então a gente tem que usar algumas táticas para você aprender melhor. E é o que eu estou fazendo. Eu estou tentando passear em vários conteúdos e várias dicas diferentes para você desvendar os números, mas também aprender raciocínio lógico. Então vamos juntar tudo num bolo só e aprender, que esse é o seu objetivo aqui.
não é verdade? Então nós vamos dar um intervalinho agora, vamos dar um intervalinho, vamos dar uns 3 minutinhos contados, só para ir ao banheiro e voltar rapidamente. 3 minutos e a gente está de volta com desvendando os números para vocês, ok?